quebra. Quebra. Olá, pessoal. Estamos aqui no Star Médico Podcast com mais um episódio muito bacana com o Dr. José Augusto, aqui nosso convidado especial. E ele tem graduação de Medicina pela Universidade Estadual de Londrina e também residência médica em Neurocirurgia pelo Hospital de Base de Brasília. Muito obrigado, Dr. José Augusto, aí, pela tua presença. Estamos muito aqui contentes por você ter aceitado o convite nosso. Prazer é meu. Né? É isso aí. E aí, Carol Carol? Convidou, um prazer estar aqui. Queria agradecer a sua presença e queria perguntar para o pessoal saber um pouquinho quem é o José Augusto. Além de neurocirurgião, quem é o José Augusto? Acho que a gente não consegue dividir, né? É uma pessoa só, né? Tanto Sim. pessoal quanto no dia a dia do trabalho, né? Então acho que é a mesma pessoa, né? E eu ia dizer para vocês, né, que eu sou, acho que aquela pessoa muito tradicional em ambas as funções, né? De pai, de marido e também no trabalho, né? Então acho que em casa eu gosto de chegar, dar beijo nas crianças, perguntar como é que estão as coisas, como é que foi na escola, tento almoçar com todo mundo junto, fazer coisas em família, gosto de, na hora de dormir, e dar um beijo em cada um, ou que eles venham dar um beijo na gente, desejar boa noite. Eu sou bem tradicional assim em casa, né? E no trabalho acho que eu sou também. Acho que sou bem tradicional, acho que sou um médico, eu gosto de trabalhar. Eu gosto de sentar, atender pessoas, conversar com as pessoas, ouvir a história, fazer um bom exame clínico, tentar ter um raciocínio clínico, apesar de ser cirurgião, né? Gosto de ver exame, gosto de discutir exames com os colegas, né? Quando tem um caso interessante, eu sempre gosto de compartilhar com o grupo. Então, assim, acho que é um padrão mais tradicional, né? Também de profissão. Então, acho que esses são mais ou menos eu. Mas conta pra gente um pouquinho, teve alguma pessoa que te inspirou, alguma referência que te levou a fazer medicina? Então, quando eu tinha uns 14 anos, tem uma lembrança, e depois meus pais comentam também, eu lembro uma boa parte do acontecimento, que eu estava andando ali perto da minha casa, em Curitiba, e do meu lado um senhor teve uma crise convulsiva. Ele caiu, eu estava sozinho, eu e ele, e aí eu, sem ter nenhuma prática, nada, mas fiquei ao lado daquele senhor, tentei acolhê-lo ali, tentei pedir ajuda, consegui parar um carro. Lembro que eu entrei no carro com ele, acompanhei esse senhor até o hospital e a hora que eu entreguei ele dentro do hospital, foi embora para casa. Acho que esse aí foi o primeiro despertar meu, que eu achei interessante, achei que poderia me identificar com aquilo, de atender, de cuidar de pessoas, né? E acho que também uma ajuda foi um tio meu, que é um neuropediatra, né, que mora em Londrina, no Paraná. Até um dos motivos que daí eu fui fazer vestibular para lá também, que foi sempre um grande incentivador e um grande exemplo de pessoa e de médico, assim, para mim, sabe? Então, acho que esses dois fatos aí foram bem importantes, assim, na minha decisão. E você já entrou na faculdade querendo neuro, pensando nesse fato, nesse tio, ou Então, essa decisão veio depois? Eu comecei a faculdade já com o intuito de fazer neurocirurgia, né? Mas no começo, não me lembro, no segundo ano eu já fui desanimando. No terceiro ano eu ainda fui desanimando ainda mais, e eu fui me identificar muito com a cirurgia geral. Tá? Fui me identificar muito, adorava a cirurgia geral, acho que é o que eu mais estudava. E fui bem decidido para fazer a primeira especialidade de cirurgia geral até, acho que o quinto ano, quase assim, meados do sexto. Foi quando eu me deparei com a cirurgia geral que estava migrando praticamente toda para laparoscopia, para vídeo, né? E eu não gostava da cirurgia por vídeo. Eu gostava daquela cirurgia de abrir o paciente, né? Aquela cirurgia aberta e tal. Eu gostava daquela. E a vídeo eu achava muito monótono. Aí eu acabei desanimando no finalzinho. Foi quando daí eu voltei a pensar em neurocirurgia, né? E achei que podia ser uma área bem interessante, que ela é forte de consultório, se quiser, tem bastante parte hospitalar, tem parte cirúrgica, tem bastante coisa de imagem, né? É uma área tecnológica, né? Então, aí eu falei, não, acho que eu vou querer fazer neurocirurgia de novo.
já está adiantando um pouquinho o tema, né? E as perguntas. Então, assim, isso que a gente ia perguntar para ti é como que as pessoas poderiam ver melhor a neurocirurgia, né? Porque acho que é só abrir a cabeça da pessoa, mas tem parte de coluna, entre outras coisas. Explica um pouquinho, destrincha um pouquinho para a gente, detalhe um pouquinho para que, né, quem esteja nos assistindo aí entenda um pouquinho melhor, não só os estudantes de medicina, mas também os colegas médicos e pessoas leigas também. Fala um pouquinho da neurocirurgia, o que ela abrange, né? Então, a residência de neurocirurgia são 5 anos, né? É uma residência bem puxada, né? Ela não tem nenhuma área que você tem que atuar previamente, você já entra na neurocirurgia, né? E a maioria dos serviços você acaba fazendo o primeiro ano da residência de neurocirurgia na neurologia. Então, comigo foi assim. Então, a gente fazia a parte de enfermaria, ambulatório, na parte de neurologia clínica. Mas finais de semana e à noite a gente era da neurocirurgia. Então, eu colocava a gente em plantões, na emergência e tal. E é uma área de atuação, acho que bem ampla, né? São 5 anos, então a gente consegue passar por muita coisa. Então, realmente, acho que acho que o carro-chefe da neurocirurgia é coluna, né? Então, acho que o neurocirurgião que não gosta de fazer coluna é complicado sobreviver no mercado. Sem arroz com feijão, porque né? é o maior volume, né? O volume de consultório é coluna, né? E a gente opera durante a residência toda. Então, opera tumores de coluna, doenças degenerativas, hérnia de disco, as doenças outras degenerativas. Traumas como também, né? Espondilolistese, muito Até trauma. teve agora né? um acidente na academia, né? Você chegou a ver? Exato. Muito trauma a gente faz também. E então, a área de atuação bem importante no âmbito da neurocirurgia, né? Também a gente faz toda a patologia craniana, né? Então, trauma, tumores, malformações vasculares, os aneurismas, né? E também, tanto em coluna quanto em crânio, a gente também atua em doenças de criança. Então, as neurocirurgias pediátricas, teoricamente, o neurocirurgião tem a formação para atuar, né? Agora, é claro, como toda especialidade, às vezes um colega tem uma preferência, gosta mais e acaba se dedicando mais, por exemplo, ou em coluna, ou em neurocirurgia pediátrica, né? E assim por diante. Mas também abrange isso. E também tem a parte de dor, que tem crescido bastante, né? Que sempre foi um ramo forte, a neurocirurgia, né? As cirurgias de distúrbio de movimento, né? Que é a cirurgia de Parkinson, que é a mais conhecida, né? A gente atua também na parte de nervo periférico, né? Então, as doenças de nervo periférico como um todo, plexo braquial, mais conhecido, que o maior volume, né? O síndrome do túnel do carpo, né? Então, também tem essa área de atuação. E uma coisa que acho que nos últimos 15 anos aí que cresceu bastante, praticamente dominou o mercado, são as cirurgias endovasculares para as doenças vasculares cerebrais, né? Então, antigamente, para operar um aneurisma, era só a microcirurgia convencional. Você tinha que fazer uma craniotomia, entrava com microscópio e clipava o aneurisma, né? Então, hoje em dia, a maioria dos casos são favoráveis para o tratamento endovascular, né? Então, também tem essa área que alguns colegas também, quando optam por fazê-la, acabam se dedicando quase que só a isso. Também porque é uma área bem extensa e tal, e eu acho que para fazer bem feito tem que se dedicar mesmo mais nessa. Agora você falou da questão de ter começado uma clínica, né? 1 ano de clínica na neurologia. E aí, quando foi a primeira vez que você chegou assim no centro cirúrgico e tinha lá um crânio, uma cabeça, assim, meu Deus, o que você pensou? Só queria saber, assim, eu tenho essa curiosidade para saber, assim, como que foi a primeira vez? Olha, a primeira neurocirurgia que eu entrei foi na faculdade. Foi na faculdade. Eu estava fazendo um estágio na UTI. E aí um neurocirurgião do plantão do hospital passou na UTI, que sabia que tinha alunos estagiários lá, e perguntou se alguém poderia ajudá-lo na cirurgia. E aí sorteamos no palitinho entre os colegas e eu ganhei. Aí eu entrei na cirurgia. Achei bem diferente, né? A gente nunca tinha entrado numa neurocirurgia e gostei bastante, fiquei bem entusiasmado até naquele, era um começo de faculdade, mas depois que eu acabei optando por fazer, e mesmo na faculdade você já era calminho assim, porque assim, eu vejo todo neurocirurgião, meu primo, né, um beijão Pepe pra você, meu primo neurocirurgião também, e assim, ele é bem calminho também, fala igual você. É o perfil do neurocirurgião? Não, acho que
sempre tem os extremos, né? Uhum. Tem os mais calmos, os moderados e os mais exaltados, né? Acho que em toda área, né? Tem alguns, né, que a gente conhece. Acho que toda área tem, né? Sim. Mas eu realmente sou mais tranquilo mesmo, sou mais calmo. É um perfil, acho que educação, bem de casa. Minha mãe é muito tranquila, assim. Acho que eu puxei isso aí Não um tem nem pouquinho cabelo dela. branco, a gente já falou isso antes aqui. E para a gente falar um pouquinho para o pessoal que está pensando em fazer neurocirurgia. Tem muita gente que entra na faculdade já pensando, eu quero fazer neurocirurgia, né? Que o pessoal brinca que o cirurgião pensa que é Deus, o neurocirurgião tem certeza, né? Para o pessoal que está pensando em fazer residência, o que é o mais difícil na residência de neurocirurgia? É aguentar o R1 sem operar? É aguentar esses 5 anos de residência? É passar e entrar? É sair? O que é o mais difícil da residência de neurocirurgia? Eu acho que são duas coisas que são difíceis. Entrar é difícil, né? Entrar é difícil, assim, são poucas vagas, né? É uma especialidade que ainda consegue, em parte, controlar um pouco o mercado, né? Então, e até para abrir uma residência de neurocirurgia não é fácil, tem muita exigência. Hoje em dia, né, tem a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia que procura fazer um trabalho e faz um trabalho bem feito em cima disso, tentando monitorar as residências médicas para manter um padrão de qualidade. Então, acaba restringindo a quantidade de vagas. Então, acho que entrar é difícil, né? Tá certíssimo isso, né? Tem muitas residências que a gente acha que deveria ter mais esse controle de padrão de qualidade. Que às vezes deixam a desejar, né, na formação, né? E eu acho assim, para você ter uma formação boa, você tem que fazer uma residência boa. Se você termina a sua residência pensando em complementar a carência que você teve lá, esquece. Não acho que você consegue fazer. Tá? Então, acho que o momento de você ter a sua formação e sair pronto, né, é na residência. Então, é uma coisa que eu prezo muito, acho que isso é muito importante. A gente não consegue complementar carências da residência depois que você termina. E eu acho que a residência como um todo assim, é uma residência puxada. Então, porque tem muito serviço, mas a quantidade de residente é pouca. Então, acaba sendo uma residência que você fica sobrecarregado, né? Mas eu acho que também essa sobrecarga, ela também é importante para a formação, né? A gente aprende a lidar com o estresse, com a pressão. O médico precisa, né, aprender a lidar. Eu digo no sentido benéfico, lidar com essas situações que são reais, né, do nosso dia a dia, e a gente saber desenvolver um trabalho em cima disso para você ter um bom resultado, principalmente lá para a ponta do paciente, né? Então, eu acho que o mais complicado é entrar e você conseguir aguentar a carga de trabalho. Até porque a tua formação foi no hospital do SUS, né? E aí tem muito trauma chegando, né? O hospital de base a gente, se eu não me engano, fazia umas 3.000 cirurgias por ano. E trauma é muito estressante, né? Você não sabe o que está chegando, né? É Só verdade. depois de um exame de imagem você vai saber E o que hospital aconteceu. de base ele era uma referência não só para a região do DF, mas do sul da Bahia. Muitos pacientes chegavam para lá. Não só com trauma, mas com patologias tumorais, patologias de coluna, crianças, né? Então, era um hospital que drenava muito paciente, tanto do DF quanto da região ali do sul da Bahia. Então, um volume muito grande. Pessoal, lembrando a todos aí que nos sigam pelas redes sociais aqui no canto inferior, acesse o nosso QR Code para ter acesso às nossas redes sociais e curtam, compartilhem, para que as pessoas possam aprender também e, né, saber que existe um mundo não só na medicina e além da medicina, que é o que a gente vai falar também. Mas conta um pouquinho pra gente. Então você saiu da residência e como que é hoje o mercado de trabalho? Como que era naquela época e hoje? Tem muita diferença? Você acha que as dificuldades são as mesmas? Como que está o mercado de trabalho para neurocirurgia? Com certeza ele está aos pouquinhos saturando, né? Acho que ainda tem espaço para trabalhar, né? Eu acho que o que poderia ajudar nisso é que ocorresse um incentivo, tanto do serviço privado quanto do governo, em regiões menores, né? Fugindo um pouquinho da capital, né? Que a gente ainda acho que tem alguns locais que caberia um serviço de neurocirurgia, né? Assim, criando mais espaço e campo de trabalho, né?
Quando eu terminei a residência, por exemplo, para vir para trabalhar aqui em Maceió mesmo, né? Tinha bastante espaço. Tanto que tinha um colega meu, que eu trabalho hoje, o Thiago Fortes, que é um parceirão, mandar também aí um abração para ele. Ele, na época, me convidou porque tinha falta de neurocirurgião, estava precisando ocupar espaços, né? Então, hoje, por exemplo, todo colega neurocirurgião que chega em Maceió, nós procuramos absorver, né? Tanto o grupo da Santa Casa quanto o nosso grupo do Arthur Ramos, né? E existe o serviço da cooperativa dos neurocirurgiões que prestam um serviço para o estado de Alagoas. Então a gente sempre também procura encaixar esses colegas que chegam, mas recentemente chegou vamos dizer assim, ocorreu uma pequena fila de espera para entrar dentro do serviço da cooperativa, né? Por não ter ainda um espaço. Não que seja uma coisa que demore, a gente sempre procura se organizar, né? Então, um colega, às vezes, que tem um pouquinho mais de trabalho, tenta abrir um espaço para o colega, mas antigamente, né, há 11 anos atrás, tinha essa carência, precisava de gente, eles tinham uma busca ativa para vir pessoas para cá ocupar os espaços. Hoje já não está assim, né? Então, realmente o mercado está ficando mais saturado, acho que em todas as especialidades, né? O que você acha, né, Marcelo? Acho que de maneira geral, né? Verdade. Tudo está aos pouquinhos Muitos até estão indo para o interior, claro, assim, quando são especialidades que não precisam de centro cirúrgico e tal, procuram o interior para poder começar a ganhar nome, né? E aí montar consultório e tudo mais. Eu né? ouvi o mito, né, na época que eu entrei na faculdade, para mim isso é um mito que eu acabei não vivendo, de que quando o estudante se formava, que pegava o CRM, já tinha um monte de gente ligando, trabalha aqui no meu PSF, precisando de gente aqui na minha urgência, na UPA, não sei o quê. Hoje em dia já não é mais realidade nem para o médico do PSF, para o pessoal que trabalha com urgência e emergência, e acredito que mais nem para as especialidades, né? Com certeza. O mercado está ficando cada vez mais saturado. Houve uma abertura grande, pelo menos no nosso estado, de muitos hospitais, então algumas especialidades como a minha, por exemplo, apareceram mais oportunidades de trabalho. Era um pouco mais fechado, pelo menos para mim, e agora abriu um pouco. Mas mesmo assim, com esse boom de faculdade, de curso, de gente, felizmente já está tendo fila de espera nas UPAs, nos postos de saúde, porque infelizmente daqui a pouco não vai ter trabalho para todo mundo. Né, do jeito que tá. E a grande realidade é que nossos interiores do Brasil, né, não conseguem ofertar uma coisa segura para o médico ir para o interior. Né? Então ele não vai com uma garantia de um trabalho que vai perdurar, que ele vai ter um salário que vai receber em dia certinho, né? Então acho que não é que faltam médicos do interior, faltam oportunidades adequadas para que o médico se sinta atraído em trabalhar. Né? Essa é a próxima pergunta, né, Carol? E assim, você hoje trabalha no SUS e no privado. Qual a grande dificuldade hoje para trabalhar no SUS? É falta de equipamento, é falta de insumo, é o grande volume por exemplo, para a carga de trabalho que você tem? O que você acha que é assim, a maior dificuldade hoje? Eu acho que o custo da medicina, de forma geral, é uma coisa que vai aumentando, parece que numa progressão geométrica, né? Porque a tecnologia parece que cada vez sai uma coisa nova, mais tecnológica, mais moderna, e a grande verdade é que o serviço público não consegue acompanhar. Né? O serviço privado ainda consegue, né, as custas dos convênios, né, e de alguns pacientes que conseguem arcar com essa despesa, né? Mas o serviço público não consegue acompanhar. Então, acho que ainda existe, claro, um problema crônico, que é falta de equipamento, às vezes algum exame mais tecnológico, mas a neurocirurgia é uma área que tem muita tecnologia cara. Né? Então, para você implantar isso no serviço público, é muito oneroso. Né? E além de você implantar, você tem que ter toda uma manutenção. Então, não tem como você colocar um microscópio de ponta, né, um equipamento tecnológico, se você não vai fazer uma manutenção adequada,
um acompanhamento desse material que logo ele vai precisar de uma manutenção. Então, tudo isso encarece demais, além do custos da compra e da manutenção, né? Então, acho que o grande problema dos hospitais públicos, de maneira geral, é a carência disso, sabe? De coisas tecnológicas, você poder atender o paciente com mais modernidade, com mais segurança, né? Até porque existem áreas da medicina, né, especialidades que dependem muito de um exame de imagem muito bem feito, né? Então, o que você falou, as tecnologias vão avançando, então, tomografia computadorizada, ressonância magnética, então, tem aparelhos que vão mostrar mais detalhes e também isso daí vai muito também do radiologista, que está muitas vezes discutindo o caso contigo, e a neurocirurgia tem essa dependência, né, desse exame complementar de imagem que é necessário para você dar andamento tanto na parte cirúrgica quanto clínica também, não é verdade? E os próprios aparatos cirúrgicos, né, os instrumentais, a tecnologia que acompanha, né, como endoscópio, como hoje a gente tem uma tecnologia, uma ferramenta chama neuronavegador, que é um equipamento que você faz uma cirurgia no paciente e acompanha em tempo real na ressonância do paciente, na televisão. Então você está, por exemplo, tirando um tumor cerebral e você está olhando lá na ressonância onde que você está trabalhando, né? Então tem muita coisa que muito interessante, muito benéfico, mas que encarece bastante o custo da saúde, né? Então a gente ainda consegue ver um pouco mais de tecnologia assim na rede pública, nos hospitais que são fundações, que têm um financiamento externo às vezes, né? Universitário. Então, universitário, né? Então, são ainda alguns hospitais que conseguem fazer algo mais diferenciado, né? Eu já estou indo longe, eu estou pensando em fazer uma abordagem cirúrgica com a ressonância ligada e, assim, metal não pode nem chegar perto, né? Então, assim, a dificuldade que é, né, de não ter, né, ali no ambiente, né, um metal, nada disso, né? Então, são outros tipos de materiais, na verdade, para não ter problema com a ressonância. Para o exame, né? Essa tecnologia, por exemplo, não é que a gente usa a ressonância eu dentro... pensei que fosse algo simultâneo. Não, falei, meu Deus. Você grava as imagens, ele tem um software que projeta na TV a imagem da ressonância do paciente. Agora eu entendi. Entendeu? E você vai operando através dessa tecnologia com um equipamento específico que vai identificando em tempo real onde que eu estou operando e aonde que está a imagem ali na ressonância. Entendi. Faz como se fosse acopla, né? Uma coisa na outra aí você consegue... Isso. O equipamento que se acopla no paciente, ele te dá as referências e você consegue ir identificando na imagem, na TV, por exemplo, o que você está abordando ali na hora. Então, ajuda você a diminuir um dano tecidual, a você, vamos supor, desviar de algum vaso importante que você não queira, ou algum trato motor ou sensitivo que você queira evitar. Então, tem muita coisa interessante, né? E a gente espera que ao longo do tempo, aos pouquinhos, né, o sistema público possa ir incrementando e vamos dizer assim, agregando né, o serviço a essas tecnologias. Né? Maravilha. Agora, existem algumas profissões, como vamos dizer, desenvolvimento de software, ciência da computação, que usa-se muito na linguagem ali de programação em inglês. Queria falar um pouquinho sobre língua estrangeira, sobre idioma, quão isso é importante na neurocirurgia, porque a gente sabe, não só na neurocirurgia, mas na medicina, né, como um idioma pode abrir portas, né, gerar oportunidades, né, nessa área. Explica um pouquinho pra gente, assim, sem dúvida. É importante, não é? Porque muitas vezes até a gente se depara com colegas que não têm o domínio do inglês ou de outra língua estrangeira e, assim, para São Paulo, você ali do Paraná, até Brasília, onde você fez a formação, você vê muitas pessoas, assim, que falam uma língua, além do português ou outras línguas. Como que isso ajuda na parte da neurocirurgia e você teve muita coisa em inglês ou de outro idioma? Como que foi? Fala um pouquinho pra gente da importância do idioma. Eu acho que toda a residência, né, a gente acaba sempre abordando muito artigo, né, em inglês, né, alguns vídeos, aulas, né, então, assim... Deadlines. E as pesquisas, né, porque o Brasil ainda não é um país que é muito dedicado em publicação, né? Os latinos de forma geral, né? Então os americanos e os europeus assim já são muito condicionados e eles fazem muita pesquisa, né? Então as coisas mais novas, mais recentes é muito comum
a gente acabar indo buscar por, né, periódicos e de fora, né? Então, sem dúvida nenhuma, acho que tem que fazer o possível, né, dentro da realidade de cada um, né, de cada médico, tentar se familiarizar com o inglês principalmente, né? Acho que você falando o inglês e lendo bem e conseguindo se comunicar, acho que sem dúvida nenhuma, oportunidades, cursos, né? O tempo todo tem curso com uma tecnologia nova para você fazer fora, então... Se você e oportunidade de emprego, né? Eu tenho um amigo meu que é neurocirurgião, um grande amigo, e ele está tendo a oportunidade de trabalhar com um outro país, até foi convidado para trabalhar em um outro país, né? E isso daí o levou a estudar mais ainda o inglês. Então, por isso que eu perguntei, será que isso, como você falou, já está saturando o mercado, isso não abriria novas oportunidades para a pessoa trabalhar fora do país? E será que isso... você tem alguém que você conheça daqui do Brasil, na parte de neurocirurgia, que foi para fora e está lá e realmente a língua o ajudou a... Sim, o Brasil, dentro da neurocirurgia, ele é bastante reconhecido fora do país, né? Então a gente tem muitos brasileiros no campo da neurocirurgia com atuação nos Estados Unidos, trabalham em serviços de lá, inclusive coordenam serviços na própria Alemanha, na França. Os brasileiros neurocirurgiões são assim, bem reconhecidos e muitos atuam fora do país. Maravilha. Isso aí. E falar um pouquinho mais sobre a especialidade em si, sobre as doenças que a especialidade aborda. Como é que você lida com... Como é que é lidar, tanto com o paciente quanto com a família, com doenças neurológicas que ainda não têm a etiologia conhecida? O pessoal tem muita angústia, o pessoal aceita bem os diagnósticos, vai tratando mais sintomatologia. Como é que funciona mais essa parte? Com certeza, né? A gente tem uma dificuldade grande, né, dentro da neurologia, que ainda muitas doenças são de diagnóstico clínico, né? E algumas, como você mesmo disse, são doenças raras, então não consegue se padronizar muito ainda aquele perfil, né? E o que a gente tem acompanhado aí o avanço é em cima da genética, né? Então, cada vez mais assim tem se trabalhado em cima disso e tem conseguido algumas descobertas de algumas doenças que realmente não se faziam antes do mapeamento genético, né? Mas sem dúvida, acho que é importante, acho que quando a família, quando sente que o médico está bem envolvido com o caso, que o médico não desistiu daquele paciente, que ele está procurando uma resposta, que está usando os recursos que são necessários para aquele diagnóstico, né? E tentando, dentro do quadro do paciente, fazer um tratamento, alguma proposta para melhoria, eu acho que isso daí já é uma forma, né, de acalentar e acalmar, né, acho que as famílias e os pacientes, né? A gente, como diz, né, o velho ditado, a gente curar, né, não é sempre, né? Mas você acalentar e propor um tratamento e acolher, né? Aliviar, com certeza, acho que já é uma coisa bastante nobre, né, e digna, né? Então, mas não é fácil trabalhar com doenças que realmente a gente não consegue concluir bem, às vezes, um diagnóstico, né? Mas eu acho que é mais ou menos por aí, né? Na neurocirurgia não é tanto, né? A gente tem mais doenças raras, de diagnóstico, né, incerto, mas mais na parte clínica, né? Na parte da neurocirurgia a gente tem também, mas não é tanto assim o nosso dia a dia, né? Foi até interessante você ter citado a parte de genética médica, né? Que às vezes as pessoas esquecem que existe essa especialidade, né? O geneticista, ele acompanha famílias, né, para poder orientar e direcionar e até abordar coisas que muitas vezes até o neurocirurgião vai ter uma dificuldade ou outra especialidade para poder explicar ali não só a questão do diagnóstico, mas também as vertentes, né, o direcionamento aí de conduta terapêutica, propedêutica e se há um prognóstico bom ou não. Então, isso daí é uma coisa até que a gente tem que abordar no próximo podcast aí, nos próximos, né, Carol?
Depois vamos pedir para o José Augusto indicar para a gente aí um geneticista aí daqui de Alagoas, tá certo? E existe ainda algum estigma em relação a uma certa alta mortalidade, assim, de... nossa, eu tô com medo de neurocirurgia porque vai morrer muita gente fazendo neurocirurgia, ou morre muita gente, ou pós-cirúrgico, neurocirurgia. Ficar Como com que é? sequelas, né? Isso, com sequela. Como que é? Existe esse estigma ainda de alta mortalidade, ou, vamos dizer, perde muito paciente? Como que é hoje, assim, essa questão da neurocirurgia? Perfeito. Assim, é claro que ainda existe, né? A gente tem algo... Acho que o que eu mais vejo, até comparando, assim, doença cerebral com outras áreas da neurocirurgia, eu acho que o maior estigma ainda é em coluna. Cirurgia de coluna. Só ficar com medo, né? De ficar paralítico. Exatamente. Você vai fazer uma cirurgia de hérnia de disco e é muito comum. Às vezes, na cabeça da gente, nem vem essa pergunta. Mas às vezes a gente até esquece que o paciente tem essa preocupação. Ele pergunta, doutor, mas tem risco de eu ficar numa cadeira de roda? Né? E uma cirurgia de hérnia de disco lombar é impossível. Não existe essa possibilidade, né? Pelo meu pai. Fez uma hérnia de disco, ficou de muleta. Tem que operar, tá certo. Aí não tinha plano. Aí é tanto, tá certo. Eu na residência sofrido, passei o dinheiro, ficou sem coragem. Aí em vez de se operar, trocou o carro. Eu pensei que ele tivesse ficado. Eu pensei que ele fosse falar assim, Carolzinha, papai agora tá com medo da anestesia geral. Porque o pessoal tem medo da anestesia geral, um monte de outra coisa, né? Assim, sempre. Mas ainda coluna tem demais. E a coluna está cada vez, olha, é impressionante assim, o avanço, né, das coisas, né? Hoje em dia, agora, nos últimos, vamos falar, 5 anos, aí está dando um boom nas cirurgias endoscópicas de coluna, né? Para hérnia de disco e até para outras doenças, né? Então, hoje em dia, uma cirurgia endoscópica... furinho aqui, outro furinho ali, mais ou menos isso? Um cortinho de 5 milímetros, né? E você fazendo a endoscopia, por exemplo, numa hérnia de disco, o paciente dá para ir embora no mesmo dia. Né? Você olha nas costas, você não prestar atenção, você não vê por onde foi feito o corte, o furinho. Isso acalma muito mais, né? Então, a família, assim, a tecnologia na neuro... Por isso que eu estava dizendo, né, há pouco, né? O avanço é uma coisa assim que não dá para acompanhar quase. Então, e assim, acaba encarecendo muito, né? Então, assim, o que o convênio gastava, por exemplo, com uma cirurgia de hérnia de disco, com uma microcirurgia, que ainda é uma cirurgia extremamente boa e efetiva, né? Mas a endoscopia encareceu muito também, né? O custo, né, da cirurgia. Eu vou complementar um pouquinho a minha pergunta. Existe muito a situação, né, falando dessa questão de medo e tudo, da questão da segunda opinião, terceira opinião. As pessoas na neurocirurgia, quando vão ali, né, a consulta com o neurocirurgião, às vezes há indicação de cirurgia e isso faz com que as pessoas procurem uma segunda, terceira opinião pelo medo, né, ou até mesmo pensar que, ou até mesmo aceitar aquele diagnóstico muitas vezes e às vezes até sair daqui de Alagoas para ir para fora. Eu vejo muito isso, né? Eu sou de Mato Grosso, cheguei aqui, eu vejo muito isso assim, não, vou operar em São Paulo, vou operar em Pernambuco. Tem alguma coisa que você possa nos falar sobre isso? Existe mesmo isso aqui? É muito mais forte? Então, com certeza isso acontece, né? Às vezes o paciente... É porque culturalmente, né, a gente ouve falar Albert Einstein, sírio-libanês. Então, você acaba... A gente sabe da qualidade desses hospitais, a gente não precisa nem dizer isso aqui, né? Mas, às vezes, o paciente vai fazer um procedimento que ele ia fazer exatamente o mesmo procedimento aqui. A mesma tecnologia, às vezes na mão de um médico tão experiente quanto, tão bom tecnicamente quanto, né? Mas a estrutura, às vezes, como um todo, né? O fato de estar lá parece que passa mais uma segurança, né? Mas, assim, o que eu vejo, a gente consegue fazer, né? Por exemplo, aqui, ou seja em Recife, ou em João Pessoa, excelentes cirurgias com tecnologia tão boa quanto, sabe? Mas ainda realmente tem muito esse escape ainda de alguns pacientes que têm um poder aquisitivo melhor, ou que têm um plano de saúde muito bom, que pode ser atendido nesses hospitais, né? Então a gente acaba tendo sempre alguns casos assim de pacientes que acabam migrando, né? Eu acho que é natural, a gente tem que deixar sempre bem à vontade, né? O paciente tem que operar aqui se ele estiver muito seguro e satisfeito. Aí eu acho que tem que operar aqui. E uma coisa que você citou que eu
eu acho isso ótimo. É segunda e terceira opinião. Sabe, Marcelo? Eu acho que a gente que vai operar, né, a gente tem que deixar a família à vontade. Então, quando eu indico um procedimento e o paciente às vezes vai pegar uma outra opinião, eu não acho ruim, eu acho ótimo. Porque assim, se ele voltar para mim, é porque realmente ele gostou, ele sentiu confiança. Sim. E ele vai seguro para o procedimento, né? Então, eu acho que segunda opinião, terceira, eu acho que é válido, eu acho que é bom. Isso vai dando cada vez mais segurança para o paciente. E se ele volta para você, aí é melhor ainda, a relação fica mais harmônica, mais sólida. Acho que é uma coisa bem interessante e é válido. Tirar uma curiosidade minha. Claro. Existe uma certa rixazinha entre a neurocirurgia e a ortopedia. Eu sei que tem algumas cirurgias que entram nas duas, né? Uhum. Cirurgia de coluna, túnel do carpo. Na verdade não tem, porque o que assim a gente observa, né? O ortopedista, de maneira geral, na formação dele, ele não opera a coluna. Ele entra em muito pouca cirurgia de coluna, né? Então, quando o ortopedista termina, ele vai fazer joelho, ele faz fêmur, ele faz ombro, ele faz pé, mão, mas assim, coluna ele acaba não fazendo, de maneira geral. Então, quando o ortopedista quer, ele gosta de coluna, ele acaba fazendo 2 anos de especialidade em coluna. E aí ele sai com a formação, ele sai operando, e os ortopedistas acabam operando mais os casos de deformidade, que já não é uma área muito atuante da gente. A gente opera mais trauma, tumor, doença degenerativa. Os ortopedistas acabam operando mais as deformidades. Escoliose. O carro-chefe é a escoliose, né? Então, assim, mas tem colegas. Hoje a gente tem no grupo da gente ali do Arthur Ramos, o Jax, um abraço para ele também, né? Que é um excelente cirurgião de coluna, né? E apaixonado em deformidade, hoje ele é o colega do grupo que faz as deformidades do grupo da gente, né? Então, acho que mais rixa não tem nenhuma, pelo contrário. Eu esqueci, falei do meu pai, não mandei um beijo. Beijo, pai, vamos operar a coluna com o Zé, por favor. Parar de mancar. E conta pra gente um pouquinho, como que é lidar com a família quando existe patologia incurável, tumores irressecáveis? Vocês vão se autoconhecendo e se preparando durante ali a residência, ou vocês têm algum tipo de orientação ali dos docentes, dos professores? Como que é lidar com tudo isso? Até mesmo sabemos que, né, pode às vezes acontecer de, né, a pessoa ter um probleminha que tem que passar até por cuidados paliativos e tudo mais. Como que é lidar com essas situações? É sempre muito difícil, né? É um tipo de coisa que a gente não vai se acostumar nunca, né? Uhum. Então, até voltando um pouquinho, que você tinha me perguntado sobre a questão do estigma de mortalidade em neurocirurgia, né? Na verdade, assim, eu acho que a mortalidade, ela é alta nas situações que é alta para qualquer doença, né? Então, se você tem, hoje pra gente, o principal tumor cerebral, o mais prevalente, é um tumor maligno, chamado glioblastoma. E ele é mais comum em paciente idoso. Então, você pegar um glioblastoma num paciente de 80 anos, a mortalidade é muito alta, né? Então, agora, se pegar uma patologia num paciente mais jovem, mais rígido, o prognóstico é completamente diferente, né? Assim como qualquer doença, uma doença coronariana gravíssima com uma área de infarto extensa, num paciente de 80 anos, o prognóstico é ruim, né? Então, é a mesma coisa. Então, acho que, assim, não é uma realidade. Acho que existe a sua mortalidade nas suas doenças, mas realmente são as situações mais complexas, os doentes mais complexos, com mais comorbidades e as doenças mais graves, né? Com relação a esses casos que a gente acaba não conseguindo propor uma cura, né? E que às vezes a gente vai para uma paliação, sempre é muito difícil, né? A gente acho que a informação tem que ser passada de uma forma sempre lenta, né? Acho que a gente tem que tentar chocar muito o paciente, tem que estar com a família perto, tem que ouvir o que a família quer que diga, né, para o paciente.
e tentar a gente achar um meio termo, né, que fique bom para todos. Tem que dar bastante acolhimento, bastante amor mesmo, né? Que é uma hora que os pacientes precisam, né? E durante a tua formação na residência, você acha que você aprendeu muito sobre isso? Não, ou você foi aprendendo com o passar dos anos? Eu acho que a gente aprende lidando, né? Não sei, acho que a gente não tem isso muito na formação da gente, né? Na residência também não tem um aprendizado, né? Alguma coisa que a gente pudesse passar. Uma aula de más notícias, né? Mas eu vejo a minha esposa, né? Ela tem muito esse perfil, assim, de realmente saber, né, conversar com a família e tudo mais. Ela trabalha com medicina intensiva, né? Um beijo pra você, Amanda, né, já que você mandou beijinho pro seu pai. E aí, eu acho que isso daí tem muito a ver também com a pessoa, que nem eu falei aqui, né? Você é muito tranquilo, tal, então assim, né, eu já sou 220, então assim, é bem complicado. Eu acho que eu não teria esse perfil, não. Acho que vai do perfil também da pessoa. Talvez até aquela famosa história, né? O médico entra numa especialidade e às vezes ele vai vendo que ele não se adequa naquilo, às vezes ele termina a sua residência, mas migra até para outra coisa, sim, né? sim. Então teve colega meu da residência que formou neurocirurgião, mas que migrou para neuro-UTI. Então assim, chegou à conclusão que não tinha o perfil para trabalhar com a neurocirurgia, né? Então são coisas que acontecem. E colegas que não terminaram a faculdade. Tem várias pessoas que não terminaram a faculdade de medicina, porque se depararam com situações no meio da faculdade também que não... Né, meu pai mesmo. Meu pai fez acho que até o 3º ano, se eu não me engano, de medicina e largou. Ele falava pra gente, ele falava, olha, eu ia pro Rio de Janeiro fazer estágio no hospital, não lembro se é Souza, eu não me lembro. Acho que era. Eu estava na área da emergência, quando eu ouvi a ambulância aquele acelerado, dando freada na frente da emergência, eu corria para dentro, não queria nem ver o que era. Meu Deus. Como é que ia fazer medicina desse jeito? Aí não teve jeito, ele largou no 3º ano, foi trabalhar, foi casar, foi fazer outras coisas. E o Zé, fora a neurocirurgia, é o que mais? Tem algum hobby, tem algum passatempo, algum talento além da medicina? Eu acho que eu sou meio aventureiro, assim, eu gosto de experimentar algumas coisas, assim, né? Então, mas assim, hoje não tem nenhum hobby específico que eu, assim, faça, né? Mas eu já passei por fase de música, quando eu era mais jovem, tive banda, toquei em barzinho, tocava contrabaixo, ainda toco um pouquinho de contrabaixo, Então, uma fase que, assim, aproveitei bastante, ainda na faculdade ainda montei banda, fizemos show no churrascão da medicina, essas coisas, né? Eu gostava bastante. Sempre gostei também, uma época que eu gostava muito de andar de skate, então assim, aprendi a andar bem, andava em pista, rampa, andava tudo, né? Uma fase que eu gostei bastante. Rapaz, quem diria calminho assim andando de skate? Não, mas era calmo também. Eu fiquei imaginando o cabelo dele, tanto de cabelo que ele tem esvoaçante assim, voando com skate. E olha que nessa fase de adolescência, uns 15 anos, cabelo assim, comprido. eu tinha o cabelo comprido. Eu tive já também cabelo comprido, é isso aí. E agora, há uns 7 anos atrás, dei uma empolgada, conheci alguns colegas aqui, né, na Maceió é bem propício, falei, vou fazer um Ironman, Uau. Aí comecei a embarcar num treinamento e tal, aí consegui fazer um meio Ironman, na verdade, eu não fiz o completo, que é loucura, tem que ter... Quando você falou de aventura, eu pensei, será que ele já pulou de bungee jump, paraquedas? Não. Não, essas coisas não. De altura mesmo, eu não sou muito fã, não. Você tem medo, né, de bater a cabeça? Ou atendeu alguém também na neurocirurgia que passou por isso. Não, mas de altura eu não sou muito fã, não. Mas fiz um tempo aí, uma coisa, foi bem divertida aí, gostei bastante. Eu gosto muito disso, sou meio caseiro. Gosto de ficar em casa, às vezes gosto de ler alguma coisa, estudar alguma coisa, ver um filme, documentário. Eu sou caseiro, gosto de fazer um churrasco. E qual que era o estilo musical? Desculpa perguntar da Eu banda. gosto mais de rock, assim, Legal. blues. Eu gosto mais disso daí. Blues e rock é o que eu gosto mais. Tem do Lord Nelson lá? Tem. Lá é top, né? É isso aí. Bastante coisa. A gente vai se encontrar lá, né? Uma hora. Não é bom. Mas que bom, olha, que entrevista maravilhosa. E lembrando vocês aí para
acionarem o sininho ali das notificações do nosso YouTube. Temos também os áudios ali no Spotify. E ó, QR Code aqui, sigam-nos, né? Acessem o QR Code e compartilhem aí o nosso podcast, Star Médico Podcast. E estamos aqui finalizando mais um episódio, né, Carol? Agradecendo de todo o coração aí ao Dr. José Augusto, a presença dele aqui, enriquecendo o nosso podcast. E foi muito bom, né? Tiramos nossas dúvidas, né? E tem muita coisa ainda para conversar, vai ter muita coisa bacana aí mais para frente. Obrigado aí, Zé. Muito obrigado mesmo, viu? Pela presença. Eu que agradeço aí o convite da Carol, né? E adorei aqui também te conhecer. Já te conhecia, né? Que eu não sabia. Ao telefone, né? Não aí tinha quem associado. sou eu. É isso aí. O pessoal sempre descobre aqui quem sou eu. Igual a novela da Globo lá. Quem sou eu? O rei sou eu. Eu acho essa iniciativa aqui fantástica, assim, sabe? Eu achei muito legal, uma coisa bem descontraída e até para assim, as pessoas conhecerem um pouquinho, né, da realidade médica, né? Às vezes acham que as coisas são fáceis pra gente, né? Tudo são flores, né? E não, é uma profissão muito árdua, muito dura, tem suas recompensas, né? E aqui é um lugar muito bacana para as pessoas conhecerem um pouquinho a realidade da gente, né? É isso que a gente tem tentado mostrar, né? Muito legal. Público. E quem quiser encontrar o Dr. Zé Augusto, procura onde? Beleza. Então, eu atendo no Hospital Arthur Ramos, né? Então, tem um setor lá que a gente chama setor neurológico, né? Que hoje o Hospital Arthur Ramos ele é da Redditor. Então, nós temos uma clínica ali dentro, em parceria com a Redditor, onde a gente presta o atendimento do nosso grupo, né? E eu atendo também na Climedin, no Parque Shopping, né? É uma clínica integrada e faço os consultórios lá às sextas-feiras, no Arthur Ramos às quartas-feiras de manhã. Maravilha. Olha, vamos brindar então, né? O término da nossa entrevista, vamos brindar aqui com o nosso canequinho, ele ganhou já o dele. E é isso aí. Obrigado, pessoal. Tchau, tudo de bom. Tchau. Tchau. Obrigado, Zé. Valeu, obrigadão. Minha cabeça parece sabe como que é o nome daquele desenho animado do menino da bicicletinha? Mundo do Bob, né? É Bob, né? É, Bob. The Bob's World.